Jayo Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Gopi Jana Balabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Balabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Jana Ranjana. Yashodanandana Braja Jana Ranjana. Yashodanandana Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada,
Jai. Então, lendo hoje, capítulo 2 do Bhagavad Gita, da Bhagavad Gita como ele é, o verso 11. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ela lembrou agora, é importante, né? Às vezes, Prabhupada ensinou isso, né? A gente cantar os mantras. A Jayarada Madhava, ele diz que é a canção que descreve o mundo espiritual. E ele ensinou a cantar Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu não conheço o sânscrito, mas é uma invocação, né? Então, eu fui pego de surpresa. Eu não dou aulas, nunca fui nos dar aula. Acho que a última aula tem mais de 20 anos. E também, assim, uma coisa que a gente, na minha cabeça agora, pensando, quando a gente canta o mantra de invocação, Vasudeva, né? Vasudevaya, né? Que a gente está invocando Deus, Om Namo Bhagavate, né? Bhagavan. Então, assim, o que acontece? A gente está invocando uma energia espiritual. Então, muitas vezes, quando a gente lê o Bhagavad Gita, quem está sentado lendo, a gente olha com uma pessoa que está... Claro, não comprando Prabhupada, mas as pessoas às vezes olham com uma pessoa que está iluminada. Não, a gente invoca Deus para a gente dividir aqui. Tem muita realização, né? Todo mundo pode compartilhar conhecimento. Então é todo mundo junto e tem alguém que vai ler aqui, vai pedir inspiração e as pessoas também todo mundo tem sua ligação com Deus. Então é importante, ela lembrou, porque é uma forma de espiritualizar o ambiente, né? Que a gente está... E a gente tenta... aprender juntos. Então, capítulo 2, o verso 11. Shri Bhagavan Uvacha Ashocham Anvashochastvam Pragyanavadam Bhashase Gatasum Agatasum Cha Nanushochanti Panditaha. Shri Bhagavan Uvacha, a Suprema Personalidade de Deus disse, Asochayam, o que não é digno de lamentação, Avashocha, está lamentando, Tuayam, tu, Pragyam Vadam, conversas eruditas, Cha, também, Baixa-se, falando, Gata, perdido, Assum, vida, Agata, não passada, Ashum, vida, Cha, também, Na, nunca, Anushoshanti, lamentam, Panditaha, os sábios. Vocês podem repetir comigo? A Suprema Personalidade de Deus disse. A Suprema Personalidade de Deus disse. Enquanto fala as palavras sábias. Enquanto fala as palavras sábias. Estás lamentando pelo que não é digno de pesar. Estás lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lastimam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Sábios são aqueles que não se lastimam nem pelos vivos, nem pelos mortos. A Suprema Personalidade de Deus disse, enquanto fala as palavras sábias, estás lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lastimam nem pelos vivos, nem pelos mortos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada. O Senhor logo assumiu a posição de professor e castigou o aluno, chamando-o indiretamente de tolo. O Senhor disse, falas como um homem erudito, mas não sabes que quem é instruído, quem sabe o que é o corpo, o que é a alma, não lamenta por nenhum estágio do corpo, quer ele esteja vivo, quer morto. Como se explica em capítulos posteriores, ficará claro que conhecimento significa saber o que é matéria e espírito, e o controlador de ambos. Arjuna argumentou que se deve dar mais importância aos princípios religiosos do que a política ou a sociologia. Mas ele não sabia que o conhecimento sobre a matéria, a alma, o Supremo, é ainda mais importante do que praxes religiosas. E porque lhe faltava esse conhecimento, ele não devia tentar fazer-se passar por um homem muito instruído. Como de fato não era um homem muito erudito, ele estava lamentando algo que era indigno de lamentação.
O corpo nasce e está destinado a perecer hoje ou amanhã. Logo, o corpo não é tão importante como a alma. Aquele que sabe disso é realmente erudito. E qualquer que seja a condição do corpo material, ele não tem motivo algum para lamentação. A suprema personalidade de Deus disse: enquanto falas palavras sábias, estás lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lamentam nem pelos vivos nem pelos mortos. Uma guiana timiranda saga, nanjalan shalakaya, chakshu, militando janatas mais, shigura bedamaha. Shri Chaitanya Manobistam, Staptam, Janabutare, Sarupa Kadak Mahan, Padak Swapadam Tikam. Então aqui Arjuna, né? Ele está no campo de batalha, guerra, campo de batalha, quer dizer que vão ter mortes, feridos, né? E a situação dele, porque ele é uma pessoa também espiritualizada, e ele vai ter que lutar com pessoas conectadas com eles, como familiares, mestres, amigos, né? E nessa hora Krishna mostra claramente, né? Quando ele fala aqui que está lamentando pelo corpo, que não é digno de pesar. Olhando assim friamente, né? É algo bem... Como assim? Vai para a guerra, né? Não entender se vai para a guerra, mas ele fala que não precisa lamentar. Porque primeiro que a função de Arjuna é um guerreiro, né? É que nem, por exemplo, um policial anda armado é normal, porque ele tem um dever de proteger, né? Assim, então, um kshatriya ele tem um dever de proteger também. Então é um dever até religioso dele, o Dharma, né? Uma vez eu assisti uma aula aí que Dharma é aquilo que não deve ser abandonado. Então é a natureza dele. Só que assim, é uma coisa que eu penso, né? Às vezes quando a gente tem uma filosofia que a gente entende o que é o corpo, o que é a alma, o que é Deus, a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos frios. Porque assim, alguém está sofrendo, a gente tem uma explicação para isso, né? É o karma. O karma a gente já sabe o que é. Não é o corpo. Mas talvez por ter conhecimento a gente pode ter mais calma para ajudar. Por exemplo, você está no mar, você já viu um bombeiro salvando, eles dão um soco para apagar o cara? É conhecimento, ele é frio. O bombeiro ele é um cara, não é que ele é frio, ele é frio, o trabalho dele é frio. Então ele pensa, se eu não apagar o cara, eu conheço, o cara caiu na corrente, o mar vai jogar para lá, inclusive quando o cara está se afogando, às vezes ele corre para lá. Estou falando o que aconteceu comigo. Não dá um soco, mas ele correu para lá. Porque ele entende, se eu entrar aqui, vou estar na mesma situação. Então vou para lá, ele por lá, vem aqui, se o cara ficar agitado, eu dou um soco, ele apaga. Ele tem conhecimento, ele tem essa frieza para ajudar. Então mesma coisa, um religioso, ele vai rejar, orar, cantar mantras, enviar energia, vai estar presente, fazer o que a gente aprende, né? Os rituais e tal. Mas ele também vai saber confortar, ele vai saber dar carinho, atenção que a pessoa precisa, né? Ser amado, ser... Então a gente tem que tomar muito cuidado também. Para mim não é nada contrário ao que tu fala aqui, porque Arjuna ele ia entender que o corpo ele entende que o corpo passa a entender que o corpo é perecível, né? Ele fala aqui lamentando pelo que não é digno de pesar, porque na verdade assim quando eu tive a realização com a minha mãe, né? Quando a minha mãe faleceu, eu era pujári, então eu lembro que sofri, chorei, mas quando eu fui, né? Eu fiz o que um devoto aprende a fazer, mas teve hora que eu vi assim que eu estava assim, eu vi o corpo, né? Então assim, eu senti, em algum momento eu senti, não que eu transcendi, né? Mas eu olhei e falei assim, é que o Prabhupada fala mesmo, o que a gente sente atração, né? O que a gente gosta, não está mais ali. Foi bem nítido, né? E foi um momento que me lembro, assim, claramente. Então, por exemplo, agora a gente está na Semana Santa, né? Jesus Cristo, ele fala, como a gente usa o termo, abandonou o corpo, né? E ele também, né? Sofreu, sentiu dor, mas a mente dele estava, ele não consegue conceber. E ele mesmo assim era amoroso, né, com as pessoas, ele tinha amor. E depois ele volta, né? Mas ele não volta lamentando porque... Então assim, depois você pode até explicar melhor essa parte do ressurreição, porque a gente está num final de semana interessante. Sim. Né? E assim, quando a gente nasce, na época da criança, a gente nasce, batizam porque era meio que automático, né? Alguns eram cristãos mesmo e tal. Eu nunca entendi muito bem. Agora eu estou curioso, né? Depois mais velho, estudando, assisti o filme The Shoes. Explica muito bem, não? Você vê Jesus, não? Pô, gente boa, tal. Então você
porque às vezes a gente tem que tomar muito cuidado também, que quando a gente tem uma filosofia, não falo religião, até religião mesmo, assim, como faz instituição, a gente se fecha muito e a gente tem que aprender com todas. Quando a gente limita Deus, é uma coisa assim que a gente, por exemplo, se a gente fala que Deus é ilimitado, então não pode ser só do que eu sigo, né? Não pode ser só do que eu sigo. Então, hoje a gente tem internet, eram as grandes navegações, né? Antigamente as grandes navegações eram como fosse a banda larga, né? Atravessar os continentes, mas você vê que antes disso, algumas civilizações isoladas tinham um respeito sagrado pelo sol, os indígenas no Brasil, tribos africanas, aí você vai ver os egípcios tinham uma coisa com o sol, a religiosidade deles lá, aí acreditavam num Deus, e ninguém tinha um contato. Hoje tem, né? E você vê que é uma multidiversidade, né? Então, assim, a gente vê Deus não é limitado. Então, assim, até Prabhupada, ele fala no Ciência da Autorização que ele ensina para a gente ensinar as pessoas a cantar o nome de Deus, dentro das suas religiões serem bons católicos, bons muçulmanos, bons isso aqui. Prabhupada tinha essa visão. Então, assim, quando o Krishna fala, né, a visão de Krishna é muito mais ampla que a nossa, de Deus, né? Então, quando ele fala aqui, lamentando não é digno de pesar, porque Arjuna via só o corpo naquele momento. E Krishna, ele sabe de tudo, então ele via muito mais além, né? Então, quando a gente, eu acho que não consigo ver, mas se a gente tenta, né, desenvolver essa compreensão, né, tentando entender isso, é claro que a gente tem sentimentos, a gente sofre e tal, mas a gente também sabe como se comportar nesse momento, né? Eu tenho que fazer uma cerimônia para alguém. Há pouco tempo a gente teve um devoto querido por todos aqui que abandonou o corpo. Aí todo mundo se reuniu e fez a cerimônia. É uma forma de ajudar, de purificar, como outras religiões também têm esses rituais de purificação, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Que eu falo. Quando eu dou exemplo do bombeiro, é isso. É um exemplo que vem na minha cabeça, porque ele tem conhecimento, ele não vai ver o cara se afogando e falar assim, tá se afogando, meu Deus. Não. Ele fala, opa, se eu entrar aqui, estou mais perto, mas se for lá, é mais distante, mas chego mais rápido. E se tiver que dar um soco nesse cara para ele dormir, para eu levar para a areia, vou fazer, mas ele vai ficar vivo. Então, assim, é um exemplo assim, não sei se bate, mas a compreensão. Então, quando a gente tem compreensão, a gente também tem que tomar cuidado. Aí eu volto no salva-vida. Ele pode olhar o cara, ele está ali porque ele entrou ali, a corrente está para lá, e é isso, não dá para lamentar. O cara entrou no lugar errado. É a mesma coisa. Então, quando a gente Hare Krishna, espírita, a gente tem uma explicação para tudo, o karma, o pecado, não sei o que, a gente usa isso e tem que tomar muito cuidado para não sermos frios. Não só com as pessoas que compartilham a mesma filosofia, mas as pessoas ao redor, né? Eu lembro uma vez que a gente estava falando sobre umas coisas nesse sentido, e o Lokachak, sabe, o presidente do templo, ele falou que às vezes nós devotos precisamos ser mais cristãos, mais Jesus. Essa coisa de amor, olhar com compaixão, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ter um lado mais cristão, né? Eu achei isso bem interessante, eu não esqueci. Mas você quer falar sobre? Porque a gente está no final de semana interessante. Não, é porque você falou, né? Hoje é Páscoa, né? Quer dizer, estamos no final de semana da Páscoa, né? Que é a morte, né? A paixão de Cristo e posteriormente a ressurreição, né? Mas você falou dessa coisa da gente sempre ter esse olhar mais cuidadoso, assim, né? E, como diz o verso, aí não nos determos na matéria, que é o que está falando aí, né? Confiarmos, né, que Deus nos reserva o que é destinado a nós, e ponto, né? Quem somos nós para questionar isso? Mas tem um exemplo interessante que tem uma passagem de Jesus na cruz, e era Jesus, um dos maiores mestres, né, um avatar que veio até a Terra, que ele, na cruz, é o maior exemplo de alguém que confia em Deus, porque é filho do Pai, né, filho de Deus, e ele se lamenta de alguma forma, e ele diz, puxa, Pai, me abandonaste, porque ele sentia muita dor, estava muito triste, muito desesperado, mas logo em seguida ele se recompõe, ele mesmo, Jesus Cristo,
né? Ele teve um momento de dor, de fraqueza, e ele se recompôs e ele disse, ainda pediu, Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem, né? Ainda pedindo que o Pai perdoasse quem estava impedindo o sofrimento a ele. Então eu acho um momento interessante, que a Arjuna tinha muitas dúvidas, dentre elas essa que eu acho que era a que mais atormentava a cabeça dele, né? Ele ter que ir à luta com pessoas que ele tinha laços afetivos. Isso realmente não é fácil. Falando assim, parece que não, né? Mas você tem que compreender. Deus tem uma compreensão que a gente não chega nem a, sei lá, né? um milionésimo, sei lá, da capacidade dele de compreensão, porque ele é o grande controlador. Então a gente sempre tem que ter, acho que isso que você falou também, que para Bula Kachak se lembrou, no sentido cristão, de falar da bondade e da humildade, né? Sempre diante das diversidades da vida e das dúvidas e medos e ansiedades, procurarmos sempre resgatar cada vez mais a nossa fé, porque tem horas que é só ela que vai nos salvar, é o mais precioso, né? Então aquela máxima do professor Hermógenes, que ele sempre dizia, né? Entrego, aceito, confio e agradeço. Eu colocaria até uma palavrinha antes aí, primeiro, entendo, acredito, né? Se eu entendo e acredito que Deus está aqui controlando tudo e nos protegendo e nos amando, aí eu entrego, aceito, confio e agradeço. É isso aí. E essa coisa do corpo, você falou, por exemplo, quando você leu o Lilamrita, Prabhupada está abandonando o corpo, né? Aí tem um devoto, acho que tem um devoto que escreve, não tenho certeza, tem outro que com chamava de dictafone, né? Um microfone, né? Que alguém liga o Sanskrit para traduzir. E o médico chegou a dizer, ele está com muita dor. Mas ele estava ali até o final. Quem já viu o filme, né? Lições finais, né? Tem que falar dando para ele. Lições finais. A lição final, lições para o pai até o final, né? A primeira vez que eu vi o filme eu fiquei chocado. Mas depois eu vi com outros olhos. Então, Prabhupada, ele preparou a vida toda, né? Para passar por aquele momento, né? Então, por isso que a gente fala Acharya, ensina pelo exemplo da vida dele, né? Então, assim, é legal porque eu estou falando da Páscoa agora, porque eu estou curioso sobre essa... A gente ouve desde pequeno Jesus que é o mais popular desde que a gente nasce, né? Então, assim, mas agora eu estou tentando entender. Aí vi eu propaganda do filme, da série, do shows, né? Aí comecei a ver, nossa, aquela palavra solta, aí dava Sermão da Montanha, né? As palavras soltas, assim, agora, é daqui, ó, a Êxodo, porque estão saindo da terra, da terra prometida. Aí, para nós que estudamos Bhagavad Gita, Bhagavad, quando a gente vê essas histórias, a gente consegue encaixar na nossa filosofia. Aí vem outra coisa, a gente entender que Deus, ele não é limitado, né? Se eu falar minha religião para salvar, não dá para falar. Se o aborígene, né, lá ele adorava, não sei o nome, Deus, os vikings, Thor, né? Se era Deus ou não era, mas eles tinham essa coisa de ter algo superior, vem muito antigo, né? Por exemplo, antes de Sócrates tinha os filósofos que viajavam assim, né, algo superior, tal. Depois vieram os outros que não, é só pedacinhos, como fosse os átomos, né, que hoje são átomos, que juntam e formam, ninguém controla. Aí depois sempre tem uma coisa ou negando ou aceitando algo superior, mas sempre tem. Aí os portugueses chegaram aqui com o catolicismo, mas os indígenas, né, Nhanderu, Deus, Tupã, né, vendo na natureza. Então a gente vê que Deus ele sempre se manifestou. É impossível, senão se eu falar que isso está aqui, eu estou limitando. Né? Por exemplo, para quem foi criado numa fé católica, evangélica, budista, sei lá, dessas mais tradicionais, quando vê uma deidade, né? Mas a condição do Jagannatha é manifestação de Deus, o Chaitanya também. Aí a gente vai ver, lá do outro lado, Deus se manifestou de várias formas, várias escrituras. Então, e para todo mundo, né? A gente tem a passagem do Chaitanya Charitamrita,
que um Brahma analfabeto está com a capa do Bhagavad Gita. E ele está assim, né? De cabeça para baixo, tá? E tá. Não lembro muito bem a história, não sei na escolha, Chaitanya Charitamrita. Ele está em êxtase com o Bhagavad Gita. E Chaitanya chega, mas por que você está tão feliz assim? Ele não sabia, né? Não, porque Krishna é incrível. Ele serve seu próprio devoto. É uma coisa que ele se apegou. Então, coisas simples, né? São coisas simples, a vida espiritual é simples. Eu estou complicando até hoje, mas assim, eu sei que é simples, uma hora eu consigo simplificar, né? Então, assim, todo mundo tem algo para passar, né? Deus, ele ensina através de tudo. Por exemplo, quando você vê alguém drogado, por exemplo, se você tiver uma visão, você vai entender que Deus está te dando uma licença. Olha, aquilo não é bom, como que ela está vivendo? Mas se você puder ajudar, você ajuda. Tem que ter a parte caridosa também. Então, tem várias formas de ver Deus. Pelo menos eu acredito, estou tentando até hoje, eu não consigo, quem sabe. Tá bom? Sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, é só para complementar, assim, sobre a dualidade que fala aí, né, que a Arjuna fica diante dela, ele fica diante de várias dualidades, né, e ele fica muito ansioso ali, né, o Bhagavad Gita é descrito isso. Então isso é um retrato do mundo, né, um retrato do mundo que a gente vive. Todos muito ansiosos, né, o Brasil, inclusive, é um dos países mais ansiosos do mundo, mais transtornos mentais relacionados à ansiedade. Então, é bom a gente sempre fazer um exame de consciência para ver o quanto quem se diz, né, espiritualizado, devoto de Deus, o quanto de fato se entrega a isso, o quanto de fato trabalha isso na sua vida, né? Tem o seu sadhana, que isso é que nos sustenta, na verdade. O resto tudo é passageiro, né? O resto tudo está ligado a coisas impermanentes. Então, a espiritualidade, a nossa ligação com Deus, é que é o mais importante, né? O nosso serviço a Deus. Então, sempre que a gente consegue se apegar a isso, é claro que não pode se também ir ao oposto e dizer que não, então quem tem fé não adoece. Não, claro que adoece. Tudo faz parte do processo de cada um, mas que ajuda muito, né? Ajuda a nós mesmos e ajuda a sermos pessoas mais justas, mais íntegras, para podermos prestar auxílio ao outro, ao próximo também, né? Então é isso. Eu queria só comentar um pouco e basicamente eu acho que tem uma pergunta. Vou tentar elaborar aqui e passar para vocês. Que quando a gente passa por um processo de morte na família, que a gente entende um pouquinho mais do significado da vida. Eu vejo muito isso. E as pessoas que ainda não passaram por isso, ou ainda não têm um apego, vamos dizer, até passaram, mas não tem aquele real apego pelaquele ente, né? No caso, assim, tem pessoas que não têm tanto apego, assim. Mas quando, vamos dizer, as pessoas estão apegadas também ao dinheiro, ao trabalho, ao emprego, e tudo isso gera uma ansiedade e um certo tipo de morte também para eles. E relacionamentos também, né? E, assim, como é que a gente, nós, devotos, entendemos, né, muito bem, mas quando, como o senhor falou também sobre essa relação que o senhor teve na hora de ver sua mãe, o senhor conseguiu entender um pouquinho mais, né? E às vezes a gente não tem esse estalo, né? A gente ainda tá nesse apego, a gente tá ainda vivendo essa fase de Arjuna, que é essa ansiedade. Só que o dele foi antes, né? E, assim, e a gente tem muito esse temor. Como a gente, assim, usando a consciência de Krishna, esse temor sempre aparece, independente se... Assim, a gente tem a noção de que Krishna está ali, mas a emoção sempre nos domina às vezes, né? Como a gente pode, pelo menos, anestesiar, acreditar? Porque às vezes eu acho que é uma falta, às vezes, de acreditar que Krishna está no controle, né, também, não sei. Por exemplo, falou da minha mãe, né? Assim, naquele momento, o cara sofria, depois fiquei, como fala, Hari, né, mental. Mas assim, sofri, mas teve um momento que eu olhei
e ter aquela realização. Mas assim, tem uma coisa que a gente fala também que tem muito cuidado, né? Você falou assim, apego de dinheiro. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter algum tipo de paixão, né? Por exemplo, você vai desenvolver uma profissão, vai trabalhar, você tem que botar paixão. Veja assim, a forma do apego. Talvez tenha outra palavra. Por exemplo, se a pessoa está na consciência de Krishna, ela tem filhos, tem esposa, marido, vai ter um apego. Porque senão também, se você... Só que qual o tipo de apego? Porque se você não tiver apego, vai ser uma coisa desleixada, vai deixar seus filhos desleixados, não ter uma... Entendeu? Então a gente tem que ter, por exemplo, minha mãe, né? Eu lembro que eu falava pra minha mãe, que ela tá ficando velha, falando assim, vou só morrer, vou cantar Hare Krishna, não sei o que, tá. E ela chamou barato, mas eu falava assim, tipo, uma criança, né? Não, vou cantar Hare Krishna. E quando me deram a notícia, eu comecei a chorar pra caramba, assim, porque tem apego, lógico que tem apego. Então, assim, depende do tipo de apego. Você pode ter apego a alguém, aos filhos, mas o que você vai fazer com o apego? Você vai ajudar assim, no seu desenvolvimento, porque também tem essa questão, né? Tem gente que fala assim, é muito desapegado demais. Então, assim, às vezes não consegue manter uma vida equilibrada. Então, assim, aí tem o oposto, o apego, porque o apego só a coisas materiais, exagerado. Mas, por exemplo, você trabalha com a família, você precisa de uma casa, precisa de uma estrutura básica. Você vai ter que desenvolver atividades. E você vai ter que precisa. Mas o apego é relacionado ao que você... É a forma que você se relaciona, né? Como aquilo fosse a meta da vida. Mas tem que tomar muito cuidado para não ser... que o desapego seja um desleixo. Né? Não sei se foi claro. Sim. Mas essa questão da morte, né, que você falou, é um dos grandes medos da humanidade. Sempre foi. E ainda é. Se você for ver, né, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, por isso estou falando algumas coisas relacionadas à parte mais emocional, né? Se você for ver, vários povos têm, inclusive cultuam, né, tradições relacionadas à morte, santos, padroeiros da morte e tudo, né? Então, e as pessoas têm muita dificuldade de lidar com a finitude, mas não é só da vida, com a finitude das coisas, com a impermanência das coisas. O homem, ele é muito ansioso por natureza, uma vez que a ansiedade é um sentimento que nos permite nos autopreservarmos, porque ela faz acender um alerta no nosso cérebro sempre que algo está errado. Por quê? Para que a gente possa se proteger, evitar um perigo, né? Só que acontece que fica de uma forma tão exacerbada, mas isso também tem a ver com uma idealização da vida, de uma vida que não existe para nós simples humanos que vivemos nessa dimensão aqui. Então, muitas pessoas idealizam, né? Eu gostaria de ter uma vida maravilhosa, ganhar muito dinheiro, trabalhar muito, ter um relacionamento perfeito, filhos maravilhosos, muita saúde, todo. São coisas que... Não é que as coisas não existam, as coisas boas existem, mas as adversidades, os tropeços, os problemas de saúde, os problemas financeiros, isso tudo faz parte da vida. Então, às vezes, a ansiedade é muito alta porque a concepção de felicidade do sujeito é uma concepção que não engloba a dor. Então, ele vive em ilusão, né? E aí, quando se vive em ilusão, vai viver sempre decepcionado, porque cada coisa que vier que não seja do seu agrado, você vai dizer, poxa, agora com isso, que coisa absurda, aí você se revolta, aí a ansiedade, aí adoece e tal. Não é que a gente tenha que ser condescendente com tudo, né? Mas ao mesmo tempo não revoltado, né? Aprender a aceitar as coisas, aprender a desenvolver resiliência, né? Acho que tudo isso que a gente está falando está embutido nesse verso também. Né, desenvolver resiliência, aprender a ver as coisas de uma outra forma, aceitar o sofrimento e a dor como uma escola que Deus nos oferece oportunamente. Então, acho que a gente respondeu. Respondendo sim. Nossa, eu queria mexer com essa parte que nem você falou,
dessa sensação de perder, né? Mexe muito, muito com a gente. É verdade. E a dor, a gente não está preparado para a dor. E ela parece que é mais intensa do que a felicidade. Assim, da diferença que quando alguém me trata bem e essa mesma pessoa me trata mal, a parte do mal que ela me fez parece que me afeta muito mais do que o bem que ela me causou, né? É engraçado, tipo, não tem como. E olha que às vezes o bem que ela me fez também, o aprendizado que eu tive com ela, foi bem maior, só que a dor que foi insignificante me causou uma coisa muito, né? É porque um dos maiores medos, além da morte, né, da humanidade, é da rejeição. Então, qualquer rejeição que se viva, né, como assim, alguém me tratou mal, alguém te tratou mal, alguém que você considerava amiga traiu você, alguém que... É uma rejeição, quando você diz que é um luto, é uma morte, né, o fim de um relacionamento, a perda de um emprego, isso tudo soa para a maior parte das pessoas como uma grande rejeição, né? Isso é difícil de lidar, por isso, né, os ensinamentos de Krishna, né, são tão importantes, porque isso sustenta a nossa fragilidade, que nos faz humanos, né? Senão não seríamos humanos, né? Se tivéssemos tanta capacidade assim, né, para estar sempre estável, então a gente vai desenvolver isso até o final da vida. Não tem outra forma, né? Diariamente a gente vai aprender, ressignificar, perdoar, acreditar mais em Deus, entender que é a nossa missão, servir cada vez mais, praticar o nosso sadhana, né? Para nos fortificar nessas fragilidades, né? Que não acabam nunca, né? Quando a gente acha que acaba, começam outras, né? Muito bom. Muito obrigada. Deixa eu ver se aqui tem alguma pergunta. Existe cultos lindíssimos de morte mesmo. É sensacional. Esse aqui foi o Yarley falando. Aí o Yarley comentou de novo. Eu sou um desse tipo. Eu acho que foi numa conversa que a gente teve aqui. Eu sou desse tipo. Não consigo sentir nada por morte. Para mim é tipo morrer. Tá. Para mim é tipo morrer, enterro e pronto. Queria poder sentir algo, porque às vezes é até estranho que ele não sente tanta dor assim. Nessa ligação de uma coisa. Aí se eu falar como psicóloga, tem muita coisa para falar. Você quer falar algo? Porque às vezes a pessoa não sente porque de fato desenvolveu uma parte espiritual, né, relacionada à morte, uma compreensão tão grande que muitas vezes não, ou então não perdeu alguém muito próximo, né, como você falou da tua mãe, ou tem medo de entrar em contato com a dor. Também é uma possibilidade, depende de cada um. Sim. Eu acho que é isso. Aí teve Que Doçura de canção sobre mais cedo, que é a Jayorada, que a gente cantou mais cedo. Deixa eu ver quem estão aqui presente. Tem bastante pessoas. Alexandre, Isvari, Ângela, Thalita, Bacta Adriano, Yarlen, meu Deus, Nara, Sidra, Ana, e é isso. Muito obrigada pela aula, foi incrível, gente. Muito obrigada. Pegou de surpresa. Nossa, não, se não fosse de surpresa assim, fosse tão maravilhoso, gente, foi incrível. Hare Krishna.